Olá, me chamo Felipe Macedo e estarei apresentando a segunda questão do laboratório de álgebra linear, que diz respeito a subconjuntos linearmente independentes e linearmente dependentes. Bom, o comando da questão diz o seguinte: quais dois subconjuntos abaixo, no caso tinha dois itens, do conjunto P, eu imagino que esse P índice 4 seja o conjunto dos números primos com entrada nos reais. E ele pergunta se eles são linearmente independentes. Eu escolhi o item A, que é o subconjunto com os vetores 2x, x quadrado mais 1, x mais 1 e x quadrado menos 1. Então temos esse subconjunto dentro do espaço vetorial do conjunto dos números primos com entrada nos reais. Bom, pela definição, dizemos que o subconjunto é linearmente independente se e somente se tivermos uma igualdade do tipo em que sua combinação linear com os escalares seja nula. No caso, o que queremos dizer é que queremos garantir que α1, α2, α3 e α4 devem ser nulos, sendo esses α1, α2, α3 e α4 nossos escalares. Bom, então realizando a distributiva dos escalares nos vetores, temos que α1 vezes 2x, temos 2x α1. E o α2, fazendo a distributiva no vetor x ao quadrado mais 1, temos x ao quadrado α2 mais α2, que no caso é α2 vezes 1. E aqui temos o escalar α3, fazendo a distributiva com o vetor x mais 1. Então, temos que x α3 mais α3. E por último, temos o escalar α4, fazendo a distributiva com o nosso vetor x ao quadrado menos 1. Então, temos x ao quadrado α4 menos α4. Lembrando que esse zero no segundo membro à direita, ele é nossa solução trivial do nosso sistema vetorial, no caso o P4. Bom, então sabendo disso, realizando a distributiva, obtemos essa combinação linear. Portanto, pela propriedade associativa, eu posso associar os números. No caso, eu quero associar os números α2, α3 e menos α4. No caso, elas não têm o x e nem o x ao quadrado. Então, pela associatividade, eu associei eles. No segundo vetor, eu associei os números que têm o x, no caso 2x α1, mais o x α3. E no terceiro vetor, eu deixei x ao quadrado α4 mais x quadrado α2. Então, fiz a associativa aqui. E depois de ter feito pela propriedade associativa, eu percebi que dá para colocar o nosso x em evidência, aqui no segundo vetor, 2x α1 mais x α3, colocando o x em evidência, obtemos que α2 mais α3 menos α4, a nossa primeiro vetor continuou o mesmo. Bom, então aqui eu coloquei em evidência o x, e no terceiro eu coloquei o x ao quadrado em evidência. Então eu obtive x ao quadrado, e dentro do vetor ficou α4 mais α2. E lembrando que aqui, esse zero é a nossa solução trivial. No caso, a gente tem uma terna com coordenadas zeros. Então, cada um desses vetores está associada à coordenada da nossa solução trivial. Então, temos que α2 mais α3 menos α4 é igual a zero. Deve ser igual a zero para ser o nosso linearmente independente. Então, aqui também 2x, 2α1 mais α3 deve também ser igual a x. E α4 mais α2 também deve ser igual a zero. Assim, vamos ter o nosso sistema linear equivalente, se a gente igualar cada vetor
pelo nosso zero. Então, vamos obter aqui 3 equações, porém temos 4 incógnitas. E sabemos que quando a gente tem mais incógnitas do que equações, logo o nosso sistema vai admitir mais de uma solução. E para ela ser sistema linearmente independente, ela devia ser SPD, no caso, sistema possível e determinado. Deveria ter só uma solução, que no caso seria a solução trivial, para ela poder ser linearmente independente. Mas como acabei de falar que temos mais incógnitas do que equações, vamos obter mais de uma solução. Então aqui a gente vai poder ter um SPI, um sistema possível e indeterminado, ou talvez um sistema indeterminado. Logo, sabemos que o sistema admite mais de uma solução, então não podemos ter um sistema possível e indeterminado. Portanto, não temos um sistema linearmente independente.